Estamos hoje reunidos para o nosso encontro do Círculo Bíblico. Nós sabemos que, por enquanto, nós estamos reunidos somente de coração e mente, cada um em sua casa, para a gente poder refletir. Não podemos, com essa pandemia que está acontecendo, esse isolamento que nós estamos vivendo, deixar em branco a palavra de Deus. Somente nesse mês, que é o mês da Bíblia, é um mês muito importante para todos nós, né? Mais uma vez estamos reunidos e reunidas para celebrar o amor de Deus presente em nossa vida. Inspiradas e inspirados em Sua palavra, queremos compreender o exercício do poder dos nossos governantes e de todos nós. Então, iniciemos nosso encontro fazendo memória da presença da Trindade entre nós. Por isso, esse Deus que nos une, nós vamos então fazer esse encontro com bastante animação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse ano, estamos refletindo sobre alguma passagem do livro do Deuteronômio. Acreditamos que o mesmo Deus do êxito, sensível ao sofrimento do povo, continua ouvindo nossos clamores. No encontro anterior, refletimos sobre a celebração da Páscoa, suas origens e as suas transformações ao longo da história. Então nós vamos, nesse momento, ler em voz alta o tema do nosso encontro. Então cada um, vão fixar bem os seus olhos nessa frase que é muito importante. É a frase do conteúdo do nosso encontro do Círculo Bíblico de hoje. Os crimes dos governantes provocam crise e sofrimento do povo. Ativando a conversa. O texto bíblico nos ensina que o exercício do poder deve estar a serviço do direito e da justiça. No entanto, vemos o contrário. A pobreza aumenta dia após dia. As filas do INSS e dos postos de saúde são imensas. A corrupção dos governantes e dos poderosos é sem limites. O jornal publica: Congresso quer tirar dinheiro da saúde e da infraestrutura para inflar fundo eleitoral. A comissão do Congresso, responsável pelo orçamento, aprovou nesta quarta-feira, 4 de 12 de 2019, o relatório preliminar que aumenta para 3,8 bilhões o fundo eleitoral em 2020. Acompanhamos com apreensão e preocupação as notícias sobre a situação socioeconômica e política do nosso país e do mundo todo. Vivemos um momento de crise mundial, com problemas cruciais como a destruição do meio ambiente, em favor do agronegócio e das mineradoras, a perseguição às minorias, a questão dos refugiados e o tráfico humano, a violência
o abuso de criança, o feminicídio. Então, como pessoa cristã, o que podemos fazer diante dessas e tantas outras questões? Tantas outras questões que nós não podemos esquecer o momento que nós estamos vivendo. Esse momento de pandemia, de isolamento social. Tanto que nós estamos aqui, né? Separados, mas unidos. Unidos com coração e mente, na palavra de Deus e através de nossa fé. Vamos acolher a palavra de Deus e pedir a esse Deus da vida e Deus da libertação, que ilumine nossas mentes e nos inspire, nos dê coragem nas ações conforme a sua vontade. Quando tiver entrado na terra de Javé, seu Deus, vai dar a você, e tiver tomado posse dela e nela viver, e você disser: quero nomear um rei para mim, assim como todas as nações que me rodeiam. Então você deverá nomear para si um rei que tenha sido escolhido por Javé, seu Deus. Um de seus irmãos é que você nomeará como seu rei. Não poderá nomear um estrangeiro que não seja seu irmão. O rei não deverá multiplicar cavalos para si, nem fazer o que o povo volte ao Egito para aumentar sua cavalaria, pois Javé disse a vocês: nunca mais voltem por este caminho. Ele também não deverá multiplicar o número de suas mulheres, para que sua mente não se desvie, e também não acumulará para si prata e ouro. Quando subir ao trono, ele mandará escrever num livro, para seu próprio uso, uma cópia desta lei, ditada pelos sacerdotes levitas. Ela ficará sempre com ele, que a lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer a Javé, seu Deus, observando todas as palavras dessa lei e colocando estes estatutos em prática. Deste modo, ele não se levantará orgulhosamente sobre seus irmãos, nem se desviará desses mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, ele prolongará os dias de seu reinado, junto com seus filhos, no meio de Israel. Palavra do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Sobre essa passagem que está em Deuteronômio 17, do 14 ao 20, nós faremos uma breve reflexão. É importante nós nos situarmos no tempo para falar dessa passagem. Era um momento em que a organização tribal em Israel estava em decadência. O povo, então, usando a desculpa, os líderes daquele tempo, os líderes do povo, usando uma desculpa que isso seria uma vontade divina, eles pedem a Samuel, e Samuel era o último juiz, eles pedem a Samuel um rei. Eles pedem a Samuel que se institua a monarquia em Israel, porque eles sofriam investidas de povos estrangeiros e eles achavam que com um rei eles estariam mais protegidos. E alguns líderes vão e dizem que isso é uma vontade divina. Pois bem, o Senhor sabia muito bem que esse não era o caminho a ser seguido pelo povo de Israel, porque lá atrás o Senhor prometeu uma aliança ao povo e disse: vocês serão sempre o meu povo, eu irei sempre protegê-los, eu estarei sempre com vocês. Mas o povo, como sempre, acha que ele é que sabe o que é melhor para ele. Ainda que isso não seja da vontade de Deus. E lá em 1 Samuel, no capítulo 8,
nós não podemos deixar de falar desse capítulo, que ele está internamente ligado com esse Deuteronômio. Ele diz assim: estas palavras, dá-nos um rei que nos governe, desagradaram a Samuel, que se pôs em oração diante do Senhor, e o Senhor lhe disse-lhe: ouve a voz do povo em tudo que te disserem. Não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, pois já não querem que eu reine sobre eles. Fazem contigo como sempre o que têm feito comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até o presente. Abandonam-me para servir a deuses estranhos. Atende-os agora, mas declara-lhes solenemente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles. Samuel transmitiu as palavras do Senhor ao povo e disse: como vos há de tratar o vosso rei? Tomará os vossos filhos para os seus carros e sua cavalaria, ou para correr diante do seu carro? Fará deles chefes de 1000, chefes de 50, os empregarás em suas lavouras, em suas colheitas, na fabricação de suas armas de guerra e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. E assim ele continua. Eu peço que os irmãos leiam 1 Samuel 8, do 6 ao 22. O que ele quer dizer? Quando esse povo era protegido e tinha uma aliança com Deus, era um povo livre. Era um povo que só dependia dele e de suas mãos para a sua sobrevivência, para a sua proteção. Claro, sob a proteção de Deus. E a partir do momento que eles pedem um rei que os governe, Samuel deixa bem claro: a partir de hoje, tudo que vocês possuem será dividido com o rei. A mão de obra de vocês hoje pertencerá ao rei. A liberdade de vocês hoje pertencerá ao rei. Quando vocês eram livres, quando eram protegidos por Deus, mas vocês querem agora um homem para governar. Se vocês pararem para pensar, isso se assemelha muito aos dias atuais. Quando resolvemos botar a nossa vida nas mãos de governantes que não pensam no povo, como todos os reis que assumiram dali de Juízes para frente, poucos deles se preocupavam com o povo, como Davi, como Salomão, como um ou outro. A maioria só queria tirar proveito do povo. Tanto que lá em Mateus 4, se os irmãos lembrarem, quando Jesus é tentado no deserto, Satanás diz para ele: sobe aqui no monte, Jesus. Olha toda essa terra. Se você se curvar a mim, será tudo seu. E Jesus não se envaidece. Ele diz: afaste de mim. Ele já tinha tudo o que ele queria. Para que poder? Para que mais poder? Para que mais riqueza? Mas é Jesus que pensa assim. O homem não pensa assim. O homem, quando ele assume muitas das vezes uma cadeira de governo, de rei, de responsável pelo povo, ele só pensa em si próprio. Por isso Deus diz a Samuel: deixa bem claro para o povo quais são os direitos e quais são os poderes que o rei terá sobre eles. E se assim eles ainda quiserem, que seja feita a vontade do povo, Samuel. E eles vão me abandonar, como eles me abandonaram no Egito. E aí, quando o povo resolve instituir esse rei para governar Israel, o povo volta a ser escravo. Volta para o Egito, entre aspas. Volta a sofrer tudo o que eles sofreram naquele exílio. Porque o rei só pensou em sugar o povo. Portanto, irmãos, para a gente encerrar, nós temos que ser bem conscientes do poder dos homens, aqueles que nos governam. Nós estamos em época de eleição. Pensem bem. Na hora de botar a sua vida, o seu trabalho, a sua liberdade, por que não, nas mãos do governante. Porque quando o povo está debaixo das proteções de Deus, não tem coisa melhor. Agora, quando nós ficamos sujeitos às vontades do homem, esse é o problema. Eu desejo aos irmãos uma ótima noite. Fiquem em paz e peço que leiam lá em 1 Samuel 8, do 6 ao 22. Fiquem na paz de Cristo, irmãos. Amém. Nesse momento,
vamos dizer em uma palavra o que é mais importante num líder ou governante. Quando a gente fala líder ou governante, a gente fala líder político, líder religioso, animador de círculo bíblico, animador de grupo, enfim, todas as pessoas que estão à frente de um trabalho, né, que exercem uma certa liderança. Essa liderança tem que ser expressada de uma maneira muito justa e segura, não é verdade? Então, cada um poderá chegar no centro e mergulhar as mãos e lavar uma parte do corpo. Essa dinâmica é muito bonita. Mas nós estamos fazendo, cumprir nesse isolamento social. Vamos deixar isso para outra época. Nós ainda vamos ter oportunidade de nos reunir como se fazia antigamente. Então nós vamos nesse momento encerrar esse nosso momento com oração pela paz. Essa oração pela paz todo mundo já conhece, mas vale a pena a gente fazer essa oração pela paz aqui. Todo mundo que está a posto com seus suicídios de mãos, acompanha, cada um em sua casa. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. E onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bem, gente, agora vamos então encerrar, como se diz aqui, de mão dadas e purificado de nossas ambições, do poder e do autoritarismo. Rezemos pedindo por nós e pelos nossos governantes. Como sabemos, nesse isolamento social, não podemos fazer nada de mão dadas, Então, unidos à nossa fé, à nossa mente, a certeza que desse Deus que nos une, vamos então rezar o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Bem, gente, vamos agora pedir a esse Deus de bondade, esse Deus que está sempre disposto a nos ouvir. Peçamos ao Deus da vida que nos abençoe, dando-nos atitude de servos chamados para o serviço da justiça e da misericórdia.
Por isso pedimos a bênção desse Deus que nos une, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.